Eu fui professora da rede estadual por alguns anos e eu sempre busquei trazer o samba enredo para dentro da sala de aula, principalmente porque eu queria que meu aluno, quando saísse da escola e visse, pô, hoje a gente viu, semana passada, os jornais falavam apenas do carnaval, então apenas do desfile, pô, quem é o mestre Cissa, né? O que as histórias que as escolas contam que a gente pode trazer para dentro da sala de aula. Olá, está no ar o videocast da Durga Sindical. Fevereiro foi marcado por celebrações carnavalescas em todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. A folia tomou conta das ruas. O Carnaval gaúcho se caracteriza como uma manifestação cultural rica e diversa, que reúne tradições afro-riograndenses, blocos de rua e desfiles de escolas de samba fora de época. E nesta edição nós vamos falar mais sobre o carnaval como educação e como cultura popular. A nossa convidada é a historiadora Helena Catani, que é arquivista da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Olá, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Simone, obrigada pelo convite. Primeira vez que eu fui recém-impostada, né? Então, primeira vez que alguém me identifica como arquivista da UFSPA, fico muito feliz, assim, né? Feliz de poder participar e falar de uma coisa que quem me conhece, aquela coisa, quem me conhece sabe, falar de carnaval fico horas se deixar. Então, me corta, por favor. A Durga Sindical te parabeniza Obrigada. por esse cargo de arquivista e sabemos que você vai contribuir muito com a história do carnaval nesta nova jornada. Ah, não, com certeza. Meu objetivo agora, assim, dentro da universidade, além de contribuir com a universidade, é claro, mas poder ter um espaço, constituir um espaço para a memória do Carnaval de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, especificamente Porto Alegre, região metropolitana, que a gente tanto precisa, né? Antes de começarmos a entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, tenho os cabelos encaracolados, afro, tingidos de cores mais claras, estou vestindo uma blusa vermelha, uma calça preta, tenho os olhos castanhos escuros e estou bem contente aqui de falar sobre carnaval com a Helena Catani. Olá, então eu sou Helena Catani, eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, eu tenho cabelos lisos, castanhos pelos ombros, uso óculos. Hoje eu visto uma camisa preta, uma calça preta e um tênis azul. Helena, então o acesso da população menos favorecida, incluindo a população negra no Carnaval do Rio Grande do Sul, foi uma forma de resistência social, tendo em vista, né, que o Carnaval era uma manifestação cultural mais elitizada na sua história, na sua origem. Sim, a origem do Carnaval, assim, muitas vezes as pessoas associam Carnaval à escola de samba. Mas se a gente for voltar na história do Carnaval, a gente tem que voltar lá para o século XVIII, quando se comemorava Carnaval em clubes fechados. Principalmente a gente vai ter, mas isso pulando alguns séculos em Porto Alegre, a gente vai ter as grandes sociedades. Isso vai ser comum também em Rio de Janeiro, São Paulo. O Carnaval ele era comemorado de forma ordeira. E isso é uma coisa que quebra muito com a ideia que a gente tem de Carnaval. Então, o Carnaval como uma festa onde a gente inverte o dia pela noite, a gente usa fantasias que não usamos durante o dia e tal. Mas aquele Carnaval, quando chega no Brasil, a influência portuguesa, ele vem como uma festa chamada Entrudo, que é uma festa, assim, acontece nas ruas, muita sujeira e tudo, mas entra nos clubes. E aí se torna uma festa de elite. E quando volta para a rua é que começa a ter a sua essência, porque sempre vai existir duas formas de celebrar o Carnaval no Brasil, até hoje. A gente vai ter os principais clubes de Porto Alegre, ainda mantém seus bailinhos ordeiros com hora de início, final e tudo, e a gente vai ter os blocos, as escolas de samba na rua, mantendo as suas celebrações mais livres, né? Então, isso é uma característica muito forte do Brasil. Quando a gente fala de Porto Alegre, a gente está falando de uma característica que é comum ao Brasil. A forma de celebrar Carnaval no Brasil ela é muito semelhante nessa coisa de celebrar na rua e celebrar em lugares fechados. E sobre essa influência, os clubes elitizaram bastante o Carnaval. E essa população menos favorecida, inclusive a população negra, a população indígena, de que forma começaram a ingressar no Carnaval?
A essência da festa na rua, ela nunca se perdeu. Então, como não era permitido nos clubes brancos, porque a gente vai ter, principalmente no Rio Grande do Sul, o Floresta Aurora, o Satélite Prontidão, que são clubes negros que vão ter a sua festa de carnaval ali também existente, ela nunca deixou de acontecer. Como a maior parte da população excluída dos clubes era uma população negra, era uma população que não estava no centro da cidade, então eles vão começar a comemorar da sua forma. E aí a gente vai ter a influência, então, dos ritmos africanos. E aí a gente está falando Bahia, Rio de Janeiro, a Tiaciata, que todo mundo ouviu já. Então, esses ritmos vão começar a se fundir, assim, e criar o samba, criar as primeiras escolas de samba no início do século XX, a década de 20, a gente vai ter essa celebração, assim, já que não nos permitem entrar no clube, nós vamos fazer a nossa celebração na rua. E por muito tempo foi proibido. Começou assim, por que a gente lembra da Tia Seata? Porque ela acolhia as pessoas que queriam tocar samba. O samba era caso de polícia. Exatamente, exatamente. Era proibido. Só a gente vai ter com Getúlio Vargas que nós vamos ter, então, assim, a permissão de existir escolas de samba, de permitir essa celebração carnavalesca vai ser uma coisa aceitável. As pessoas não vão ser presas por ter calos nos dedos por tocar violão, né? Que era o que acontecia antes. E aqui no Rio Grande do Sul, a Cidade Baixa é bem típica de carnaval, tem todo um histórico, Areal da Baronesa, colônia africana situada na Cidade Baixa, que também é um quilombo urbano. E existe ainda uma resistência grande assim, de ataques para que percam esse território quilombola. Aí gostaria que você falasse mais a respeito, Helena. O nosso carnaval de rua, e eu falo bastante do carnaval escola de samba, né? Nós vamos ter ele sempre voltado na região central e na região da Cidade Baixa. Se nós pegarmos, por exemplo, e eu menciono isso, uma luta importante da vereadora Karen Santos sobre o Museu do Negro do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, na verdade, que ela quer fazer. Não ela, assim, né? Mas ela está liderando essa luta. E é uma demanda do movimento negro, dos movimentos sociais. É uma demanda antiga, inclusive, que nunca conseguiu sair do papel. Agora tá andando, né? Ainda bem, assim, muito feliz de poder contribuir, falando um pouco sobre a história do carnaval, podendo contribuir nessa luta. E a grande luta sobre o prédio onde era a empresa porto-alegrense de turismo, ali na frente do Largo Zumbi dos Palmares. Se nós traçarmos um raio de 1 quilômetro, tendo como ponto central o prédio da antiga Epatur, os desfiles carnavalescos de Porto Alegre vão acontecer da década de 40 até 2004, a menos de 1 quilômetro, nesse raio de 1 quilômetro. Então, aquela região da Cidade Baixa é onde nasceram várias escolas de samba, a gente começava antes com conjuntos carnavalescos, grupos carnavalescos. E cito, não é porque é a minha escola, mas eu cito Imperadores do Samba, foi criada na Joaquim Nabuco, ali na frente da Travessa dos Venezianos. E muitas pessoas, a minha pesquisa de mestrado, quando eu fiz sobre o início do movimento, da oficialização das escolas de samba, do desfile das escolas de samba em Porto Alegre, a maior parte das pessoas que eu entrevistei são pessoas que nasceram na Cidade Baixa, que cresceram na Cidade Baixa. Então, era um bairro boêmio que, infelizmente, foi perdendo essa característica por aquela coisa, o carnaval atrapalha, o carnaval é barulho, a rua tem que ficar bloqueada porque o carro alegórico tem que passar. Carnaval no Brasil sempre tem uma coisa depreciativa em relação ao carnaval. E aí vai afastando. E aí, depois de muita luta, que agora está começando a ter esse movimento de blocos carnavalescos que podem ocupar. Mas a gente sabe que esses blocos têm uma característica que as escolas de samba não têm, né? Não tem. Exatamente, que são as escolas de samba são compostas majoritariamente por pessoas negras e muitos desses blocos não são. E os blocos podem ficar na Cidade Baixa e as escolas de samba não podem. Inclusive, o fato de levarem o Carnaval de Porto Alegre para o Porto Seco já foi uma tentativa de acabar total com o Carnaval, esse Carnaval que é muito
muito típico da população negra, que é uma característica desses grupos, dos quilombos, da organização da população negra. Claro, hoje o Carnaval de Porto Alegre é resistência total. Fazer um desfile de escola de samba é manter essa tradição viva, porque nós desfilamos para nós mesmas. Então, eu desfilo na minha escola e eu vou para a arquibancada ver meu amigo que estava na arquibancada quando eu desfilei. Então, assim, infelizmente, isso acontece e a gente está lutando muito para mudar, para a gente poder ter o que nós tínhamos nos anos 70. 30 mil pessoas assistindo, turistas uruguaios e argentinos que vinham assistir as escolas de samba. E que, infelizmente, a ida para o Porto Seco, e eu recomendo, quem quiser entender mais sobre esse assunto, a historiadora Laura Galli, ela fez uma dissertação de mestrado muito interessante sobre esse assunto, que ela aborda toda a discussão de como foi essa ida. Porque um processo de higienização social, falaram sobre isso. Total. E eles ficaram, ou vai ser no Porto Seco, onde ou ia ser na Restinga. Inicialmente ia ser no Menino Deus, mas os moradores do Menino Deus não quiseram. Então, eu recomendo muito o trabalho dela, é muito interessante para entender a fundo, assim, não vou dizer o horror que foi, mas, assim, o preconceito enorme que se tinha, e se tem ainda com o Carnaval, e, assim, escanteia. Vai lá pro canto, não preconceito contra o Carnaval e contra as pessoas que fazem o Carnaval. O racismo... Totalmente um racismo cultural, um racismo estrutural, e foi bastante complicado, se bem que foi uma grande estrutura montada no Porto Seco, mas dificultou bastante o acesso das pessoas. Nossa, muito. O papel aceita tudo, a gente sempre brinca com isso, o papel aceita tudo. Eu tive a oportunidade de ver o projeto, há muitos anos, o projeto de construção do Porto Seco. Eles prometeram, a prefeitura, o poder público, prometeu, assim, meu Deus, ia ser melhor que a cidade de samba no Rio de Janeiro. Ia ter museu do carnaval, ia ter escola, posto de saúde, administrativo, ia ser, assim, lindo e maravilhoso. Mas hoje a gente tem barracões, é muito fácil, assim, abre o melhorou bastante. Melhorou bastante para o carro alegórico sair do barracão 5 minutos, não, 5 minutos, estou exagerando, né? Mas assim, sai um pouquinho antes do desfile, desfila, volta. Então, quando tu vê ao vivo, tu entende, assim, tá... Porque antes era difícil, os carros acabavam quebrando, as alegorias, né, estragadas por causa do transporte. Então, agora ficou melhor. Claro. Mas também a infraestrutura não está boa. Nossa, tu vai pensar, assim, uma escola como... Uma das maiores escolas de Porto Alegre é a Estado Maior da Restinga. Como é que o pessoal sai do extremo sul da cidade para ir para o extremo norte da cidade ver o desfile? Então, se não existe uma linha de ônibus especial no dia, e se a própria escola não dá esse apoio para os seus... Não só os desfilantes, mas as pessoas que querem assistir, não conseguem ir. Então, é muito difícil. O Porto Seco é jogado num canto e, contra tudo, contra todos, o nosso amor pelo Carnaval é mais forte. Eu acho que a gente acaba indo por isso, né? E é muito resistência mesmo. Você falou, minha escola é Imperadores do Samba. Estamos numa rivalidade. Eu sou Bambas da Algia. Estou vestindo vermelho, mas sou Bambas da Algia. Quero fazer uma homenagem aí para Viradouro, campeoníssimo do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas, assim, ainda nós não tivemos ainda o nosso Carnaval, porque vai acontecer agora nos dias 27 e 28 de fevereiro. Mas o que acontece, a Bambas da Algia também passou por muitas dificuldades. Eu acho que é a escola mais antiga do Carnaval de Porto Alegre hoje, que está na ativa. E como nós havíamos comentado antes, conversado sobre isso, que se perdeu quase que foi perdida a memória da escola com a enchente. O Bambas da Algia é a escola de samba em atividade mais antiga. Foi fundada em 1940. Então, está completando 96 anos. acho que é 86. 86. Perdão, 86. A matemática não é muito meu forte, dá para ver. O que acontece? Com a enchente de 2024, a quadra do Bambas fica na Voluntários da Pátria. E eles tiveram, acho que, 1,5 metro de água dentro da quadra da escola. A secretaria da escola fica no térreo. Nessa secretaria, então, eles perderam todos os instrumentos que tinham recém sido comprados. Troféus. E toda a documentação da escola. O principal também. O principal da memória. Então, documentos de atas de reuniões históricas da escola. E aí, teve uma ação muito fortuita
na tragédia que a gente tem da enchente, que eu apresento o programa Muamba URGS na rádio da universidade. Nosso primeiro programa pós-enchente, nós recebemos a presidente Fátima para contar um pouco o que tinha sido, porque afinal Bambas tinha sido a escola mais afetada. Quando acabou a entrevista, nós conversando com ela, veio a ideia de nós precisamos colocar ela em contato com uma pessoa que está trabalhando na recuperação de acervos, que é a professora do curso de museologia da URGS, a professora Vanessa Aquino. Na hora, coloquei as duas em contato. Eu acho que 2 dias depois a Vanessa já estava dentro da quadra da escola. Eles começaram a trabalhar naquela mesma semana. Conseguiram recuperar 95% do acervo. Assim, eu acho que eu sempre digo, sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer a professora Vanessa pelo que ela fez pelo carnaval, assim, pela memória do carnaval, porque a gente ia perder a escola de samba mais antiga, a memória da escola de samba mais antiga. E hoje esses documentos estão em processo de digitalização na Fabico, que é maravilhoso, assim. E aí a gente vê bastante esse processo da universidade pública, o papel social da universidade pública na cultura popular. Nossa, sim. Parabéns mesmo para a Fabico URGS, para a professora Vanessa, que é a nossa parceira aqui também. E agora falando também da cariocarização do Carnaval de Porto Alegre. Fale um pouco para nós, Helena, sobre isso. Bom, esse foi o tema da minha dissertação lá em 2000 e muitos anos atrás. Né? Que é a ideia? O Carnaval de Porto Alegre ele tinha uma característica muito forte, que ele não era celebrado num local específico. Ele era celebrado na cidade inteira. Então, o que a gente tinha? A gente tinha pequenos coretos. Então, os comerciantes de um bairro, então vamos pensar, Vila Nova, Santana e API, eles se reuniam, fechavam 1, 2 quadras da rua, montavam arquibancadas, passavam livro-ouro para arrecadar verbas para isso, montavam uma estrutura pequena e as escolas de samba que circulavam pela cidade. Então, iam assim, desfilavam, começavam na sexta-feira, iam até a quarta-feira de cinzas, desfilando nos vários locais, porque a gente está falando década de 50. A locomoção na cidade era muito difícil ainda. Então, as escolas de samba iam até a população. Durante um período de 11 anos, então eu estou falando de 1962 até 1973, esse movimento desaparece praticamente. A prefeitura passa a investir em um local específico de desfile. E a gente tem que pensar isso. Eu me dei conta anos depois de escrever a dissertação que o contexto político da época favorecia que a gente tivesse a população apenas num local. Se tu vai ter um controle da população, vamos ter em apenas um local. Então, eles investem que exista o desfile oficial. E aí, então, eles vão fazer, que vai ser na Borges de Medeiros, inicialmente, depois vai passar para João Pessoa, Augusto de Carvalho. Perimetral também foi. Exatamente. Nesses locais, então, em vez das escolas irem até as pessoas vão até as escolas. E aí eu chamo isso de processo de cariocalização, porque nós temos no Rio de Janeiro, sempre foi, não sempre, né? Quando as escolas de samba surgem na década de 1929, os primeiros concursos vão acontecer na década de 30, eles vão acontecer num local específico, na Praça 11, e a população sempre vai até ali, essa coisa da procissão, né? Então, o desfile acontecer dessa forma. Sempre foi assim. Então, por isso que eu acho que a gente passou, nesses 11 anos, por um processo de cariocalização. Perdemos um pouco? Perdemos, mas não totalmente. E agora falando sobre o Carnaval no Rio de Janeiro e falando também sobre a branquitude no Carnaval, porque, na tua opinião, Helena, você acredita que existe hoje um processo de elitização do Carnaval no Rio de Janeiro? Porque o que se observa é que a comunidade já não é tão negra e a comunidade periférica, né? Quando eu falo negra é porque a maioria é a população negra, né? Mas, enfim, ela está meio fora desse protagonismo, né? Existe toda uma briga aí das madrinhas, de bateria, né? Que tem todo uma mídia em cima. Tu vende o cargo. Né? Então, assim, até gostaria que você comentasse sobre isso. É uma coisa que eu acho que já foi um pouco mais forte um pouco antes da pandemia.
Então, a gente vai pensar a década de 2010 ali, 2015, por aí, era muito mais forte. As escolas tinham se perdido muito nessa questão comercial do carnaval. Então, tu tinha se afastado da comunidade porque tu buscava um patrocínio maior. E aí isso vai ser... a gente vai poder ver isso nos enredos. Então, a Vila Isabel, no Rio de Janeiro, vai falar sobre o cabelo, porque recebeu um patrocínio da Pantone. Pantone, A Porto da Pedra, isso é histórico, porque é um desfile que não foi muito, teve muito sucesso. Eu acho que foi O do iogurte. Esse eu acho que foi a Gisele Bündchen até que desfilou. Gisele Bündchen desfilou. Era Pantene, eu acho. Pantene. Pantone é a cor, meu Deus. Pantene, isso. Então, a gente vai ter Porto da Pedra, porque recebeu um patrocínio da Danone, vai falar sobre o iogurte. Então, são enredos engessados, são enredos duros, são enredos que não conversam com a comunidade. E as fantasias vão ficar caras, vão ir para os turistas, porque todo mundo quer ter a experiência. Eu quero desfilar na Sapucaí porque eu vejo as fotos e tudo, e elas... Não é o glamour que parece, tu não entra 5 minutos antes do desfile, tudo tem toda uma questão antes. Eu acho que isso aconteceu antes da pandemia. Com o avanço da extrema-direita e toda essa luta contra a cultura popular que a gente teve nos anos anteriores, e principalmente no Rio de Janeiro, com o governo do Marcelo Crivella, a prefeitura do Marcelo Crivella, que ele lutou contra as escolas de samba, eu acho que elas se viram novamente como, nós precisamos olhar para nós mesmos. E aí os enredos vão começar a falar sobre isso. Hoje, para a gente... Falando muito sobre negritude. Vão contar a história. Sobre a África. A gente pode começar com um enredo que muita gente fora da bolha do carnaval conhece, que é a Mangueira, em 2019, que vai contar histórias que... Histórias de Ninar Gente Grande é o nome, que vai falar sobre a história que a história não conta. Então, aqueles que estão excluídos... Marielles, não. Marielles Malês, o samba da Marielle, que todo mundo lembra, é lindo. Quem puder assistir no YouTube, vale muito a pena, é emocionante. Então, a gente tem esse, que é uma grande virada no Carnaval para hoje, a campeã de 2026, falar do próprio mestre de bateria, que está atuando no desfile, então contar a própria história. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que está se voltando às escolas, apesar de rainhas de bateria ainda serem esse cargo que traz pessoas de fora do Carnaval, porque é um cargo que é comprado, porque gera... Eu tento sempre encontrar um lado investimento. Bom. A escola recebe alguma coisa sobre isso. Então, mas eu acho que tem mudado. Infelizmente, já foi... não vou dizer felizmente, né? Mas já foi muito mais afastado. E eu acho que agora tem os ensaios técnicos, que são ensaios que as escolas fazem 2 semanas antes do Carnaval. E é aberto ao público, então a comunidade vai ver o desfile. Muitas vezes é o mais próximo que ela vai chegar. E muitas escolas não vendem mais fantasia. Então, ou vendem tu compra a tua fantasia, mas... Acho que muito para turistas. Sim, tu paga o valor dobrado porque tu tá pagando a fantasia de alguém da comunidade. Porque como um dos quesitos de avaliação é a harmonia e é o canto da escola, tu ter uma aula só com turistas que não conhecem a letra do teu samba e não vão cantar, vai te tirar ponto. Tu vai perder o carnaval por isso. Então, bem ou mal, eles olharam isso e pensaram, não, vamos então... nos apoiar na nossa comunidade. E eu acho que está virando, ainda bem. Que bom. Até porque nas escolas de samba o que se observa é que vai indo de gerações, são famílias. Sim. Então, isso eu acho muito legal, assim. E também, na sua opinião, Helena, o carnaval, tanto de Porto Alegre como no Rio de Janeiro, o carnaval em si, ele contribui com a educação? Nossa, só contribui. Eu fui professora da rede estadual por alguns anos e eu sempre busquei trazer o samba enredo para dentro da sala de aula, principalmente porque eu queria que meu aluno, quando saísse da escola e visse, hoje a gente viu... semana passada, os jornais falavam apenas do carnaval, então apenas do desfile. Quem é o mestre Cis, né? O que as histórias que as escolas contam que a gente pode trazer para dentro da sala de aula. Então, no ano 2000, vou dar um exemplo, porque foi o meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de História. No ano 2000, foi obrigatório que todas as escolas contassem algum ponto da história do Brasil.
E se buscou que não fosse de forma cronológica, porque eles não queriam fazer uma história cronológica, tudo. Mas foi só sobre a história do Brasil. E a gente sempre vai descobrindo histórias do Brasil, tanto histórias oficiais ou não. Eu descobri a história da Revolta dos Malês por uma escola de samba de São Paulo, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu disse, nossa, que história é essa? E aí eu fui atrás, porque aquele desfile me chamou a atenção. E ao me chamar a atenção, eu fui atrás. Então, para ajudar, né, auxiliar na educação, eu acho que é essencial. A escola de samba tem um papel fundamental. E muitos dos entrevistados que nós recebemos no AMBA falam que o amor por carnaval ajudava eles em disciplinas como história, geografia, porque eles lembravam do samba. Não, pera, samba tal falou tal coisa, então me ajudava. Então isso é muito bom, é muito feliz assim, ver que o carnaval sempre teve associado a... Não só a gente está falando de história, geografia, a gente pode falar de língua portuguesa, todas essas matérias de educação básica e até na pós-graduação, hoje a gente tem várias pesquisas, não, menos do que eu gostaria, sobre carnaval, que a gente pode preservar a memória do carnaval e passar, né? Uma coisa bem interessante também foi a Portela, uma vez que falou sobre o livro, eu acho que é um defeito de cor, será que foi esse, né? Também isso aí, a venda de livros, assim, cresceu de uma maneira exorbitante, que esgotaram no dia do desfile. Edições. E eu fui uma dessas que estava vendo o desfile. Nossa, que livro é esse? Comprei o livro, já li, assim, achei maravilhoso. E foi por causa da Portela, assim. Então, e ela em São Paulo também, a Mocidade Alegre venceu com o tema enredo sobre a história da atriz Léa Garcia, que também é uma lenda entre as atrizes negras, né? Então, tem coisas muito interessantes. E falando até a Portela também esse ano fez, o enredo também era sobre a história do príncipe custódio das religiões de matriz africana aqui do Rio Grande do Sul. Com contribuição da professora Fernanda do curso de História, Fernanda Oliveira, se eu não me engano, do curso de História da URGS, que fez uma pesquisa e tem um livro publicado sobre o príncipe custódio. Ela auxiliou muito, trabalhou junto com o carnavalesco André, para a construção do enredo. Eles vieram para Porto Alegre e tudo. Infelizmente, a gente soube que a Portela teve muitos problemas de concepção do desfile, mas foi muito importante porque o Brasil não sabia que existia essa negritude tão forte no Rio Grande do Sul. Apesar do IBGE nos mostrar em números que, sim, nós somos o estado com o maior número de terreiros. De terreiros, é o maior. É o maior, é a cidade de Viamão, né? É a cidade que mais tem proporcionalmente. Ultrapassa Salvador, que é o berço. Exatamente. Religião africana. E tem todas as características regionais, que é o batuque. Não é o candomblé, é o batuque. Então, isso foi muito importante mostrar para o Brasil, apesar de todos os problemas, mostrar que existe toda essa negritude do Rio Grande do Sul. Apesar de repente, né, eu não sou jurada, mas do desenvolvimento do tema, né? E a gente sabe as características que existem aqui. Mas, enfim, teve uma coisa que me chamou bastante atenção ali na Portela, foi um dos últimos carros, que era o mercado público. Sim. Que ali eu enxerguei bastante essa história, né, do barato mercado. Então, enfim, acho que ali foi muito bem colocado. Assim, sim, grande contribuição. E foi uma visita que a equipe da Portela veio, eu vou me lembrar, acho que em maio, junho, para o pessoal ver como o carnaval é pensado meses antes. Eles vieram e foram ao mercado público, e no mercado público viram a importância do assentamento do Bará e a relação que as pessoas têm com aquele espaço. Então, isso foi a vivência que eles tiveram e o carinho que eles receberam foi muito grande, assim, aqui, porque até eles homenagearam uma das principais figuras do nosso carnaval, que é a porta-estandarte Fanira Pereira. Na figura da porta-estandarte, que é uma característica tão marcante do Rio Grande do Sul, com a maior figura dos Bambas da Orgia, que é a escola de samba mais antiga, que foi apadrinhada pela Portela, né? Então, fechou tudo, assim. Fechou tudo, E Bará é um orixá cultuado no Rio Grande do Sul, especificamente. Exatamente. Então, Helena, olha, foi ótima a nossa conversa. Olha, renderia, assim, um assunto enorme. Gostaria até que tu falasse um pouquinho do programa, divulgar para o pessoal também acompanhar na rádio da universidade. A Durg Sindical também tem o programa Palavra de Professor, que vai ao ar toda segunda. E então, gostaria que também tu falasse sobre o programa. Bom, isso é um projeto que nasceu
Então, editor do Jornal da Universidade, hoje o secretário de Comunicação, Everton Cardoso, a ideia do projeto Muamba URGS, que era um projeto para criar uma cultura de estudos do carnaval dentro da URGS. Isso acabou virando com o tempo, em 2021, por causa da pandemia e o fato de não ter acontecido desfiles de carnaval. Nós criamos esse projeto, ele me convidou também o Gugu Lacerda, que é um aluno do curso de artes visuais e um dos maiores carnavalescos que a gente tem. É assim, ó, é maravilhoso, assim, e uma memória, e a enciclopédia do nosso carnaval. Então, nós três, desde 2021, apresentamos o programa Muamba URGS, que é um programa semanal na rádio da universidade. Todo sábado de meio-dia nós recebemos um convidado que seja ligado ao carnaval ou à universidade também. Ele vem contar suas memórias, escolhe um samba, e isso sempre é o mais difícil, porque a pessoa tem que escolher o samba mais marcante para ela. Uhum. E então, assim, a gente tem esse programa, já temos mais de 150 episódios gravados. Vamos ao ar toda semana. Nesse sábado, dia 28, nós vamos receber o atual Rei Momo para uma entrevista. Então, assim, ouçam, tá no Spotify, só procurar Muamba URGS, tá tudo lá. Então, é um projeto muito especial, porque a gente está gravando de pouquinho em pouquinho a memória do Carnaval de Porto Alegre, deixando um pouquinho registrado. Então, muito obrigada, Helena, pela tua presença aqui no videocast da Durga Sindical. E viva o Carnaval, viva a cultura popular, viva a educação pública. Até a próxima edição.